Olá, eu sou o professor André Brock e vou falar um pouco sobre intervalo de confiança para a média populacional. A média populacional que nós costumamos chamar de verdadeira média, né, de um conjunto e representado pela letra grega mi. Verdadeira média, a média real, é aquela média que geralmente nós não temos na prática como determiná-la, calculá-la exatamente. Não pelo cálculo em si, que é fácil o cálculo de média, mas porque nós não temos todos os dados da população. Por exemplo, num levantamento sobre rendas de famílias de uma região, geralmente é inviável você entrevistar todas as famílias, né, dessa região, quer dizer, você ter dados de toda a população. Então você coleta dados de uma amostra. E com base nessa amostra, que vai te proporcionar uma média, que a gente chama de média amostral, né, o x barra, com base no cálculo dessa média amostral, você consegue estimar, né, a média real, a média populacional, através de um intervalo, que a gente chama de intervalo de confiança. Então, na verdade, esse vídeo aqui é para apresentar duas aplicações de intervalos de confiança, duas situações com as quais geralmente você pode se deparar quando vai realizar uma pesquisa em que em que você deseja, tem como objetivo determinar a média de um grande conjunto, a média de uma população, mas não tem acesso a toda a população. Ou se tem acesso, essa participação de toda a população demandaria um custo muito elevado, um tempo muito grande, então aí você opta pelo tratamento, pelo cálculo, né, amostral, quer dizer, seleciona uma amostra aleatória e a partir daí você consegue realizar a sua pesquisa. Aqui temos uma aplicação interessante que o Instituto de Pesquisas alega, é uma alegação do Instituto, de que o preço médio do saco de cimento, né, de 50 quilos, numa certa região, é de R$ 14,50. Aí nós vamos testar a validade dessa informação. Então é feita uma alegação sobre a verdadeira média do preço do saco de cimento numa região, R$ 14,50. Agora, será que essa média realmente eu posso aceitá-la, né, como verdadeira, como a média populacional, ou será que houve alguma variação? Então, para justamente fazer esse teste, sem ter que percorrer, né, toda a região, atrás de todos os estabelecimentos que vendem cimento, foi coletada uma amostra, olha aí, uma amostra de apenas 8 observações de 8 estabelecimentos. Então, com um nível de 95% de confiança, quer dizer, uma pesquisa que nós vamos fazer, apresentar seus resultados, e os resultados são 95% confiáveis. Isso significa, se esse mesmo tipo de pesquisa for realizado 100 vezes, em 95 dessas vezes dá para acreditar, dá para confiar no resultado. Trabalho amostral nunca vai nos proporcionar 100% de certeza nos resultados. Tá, ok? Então, o que nós temos aqui é os dados que foram coletados, os preços nos estabelecimentos. Então, a gente precisa aqui, num primeiro momento, calcular a média, é a média da amostra, e o desvio padrão, que é o desvio padrão da amostra. Tá? Eu vou fazer isso usando o Excel. Né? Quem tiver a necessidade de efetuar esses cálculos na mão, de ver como é que calcula média e desvio padrão, no meu canal há um vídeo, né? Aliás, dois vídeos, um sobre cálculo de medidas de posição, cálculo da média, que é mais simples, né? Além de outras medidas, e o outro vídeo que vai mostrar o cálculo do desvio padrão amostral, que aqui é representado pela letra S, que é o vídeo medidas de dispersão. Pronto, aqui com o Excel aberto, então já os valores digitados dos preços dos sacos de cimento. Para calcular a média, tá, nós podemos digitar igual para chamar a função estatística e a própria palavra média. Ok? E aí você abre parênteses e selecione aqui o intervalo com os dados. Fechando parênteses e Enter. 15,50 é o preço médio. Para o desvio padrão é a função desvpad. Desvio padrão amostral, mesmo procedimento agora, seleciona
o intervalo e fecha. Portanto, nós temos aí, com duas casas decimais, né, 15,50 na média e o desvio padrão de 0,53. Agora vamos voltar então para a resolução da questão. Está aqui, então vamos anotar aqui a média R$ 15,50 e o desvio padrão, o S, o desvio padrão amostral, 0,53. Bom, nesse caso, né, nós temos aqui, não conhecemos o desvio padrão populacional, que é o sigma. Esse é o desvio padrão da população. Tá, ok? É o que geralmente acontece na prática, nós não conhecemos. Se nós não conhecemos a média da população, também não conhecemos o seu desvio padrão, porque não temos dados populacionais, né, dados de toda a população. Então, nós trabalhamos com S. Agora, há duas situações quando você não conhece o sigma, né, que é, como eu disse, o que geralmente ocorre na prática. Uma das situações é essa que a gente está considerando, em que o tamanho da amostra é menor ou igual a 30. Então, se você trabalha com uma pequena amostra, e nessa aplicação essa amostra é pequena, tá? A gente considera pequenas amostras quando elas têm, no máximo, 30 elementos. Eu tenho a fórmula dada por esta expressão. X barra, que é a média da amostra, R$ 15,50, né? Mais ou menos, agora vem o erro da nossa estimação, né? A tal da margem de erro. Esse valor, essa estatística T, é de uma tabela chamada tabela T de Student, e é um valor associado a um nível de confiança. Lembrando que aqui, né, nós queremos um intervalo com 95% de confiança. Tá? Então, vou aqui avançar, que nós temos parte de uma tabela, da tabela T, Student, que vai nos fornecer o valor necessário. Tá? Para essa tabela, nós procedemos da seguinte forma. Olha, 95% é o nível de confiança, portanto, a probabilidade de erro na minha estimação é de 5%. Nós vamos localizar esse 5% aqui, ó, na primeira linha da tabela. Tá? Isso aqui, 5%, na forma decimal, é 0,05. Ok? Então, vamos percorrer aqui a primeira linha, olha aí, 0,05, está aqui. Além disso, nós precisamos determinar os graus de liberdade. Graus de liberdade sempre igual a n menos 1, o tamanho da amostra menos 1. Na nossa aplicação, o n é 8. Então, 8 menos 1, portanto, graus de liberdade, 7. Aí a gente vem aqui na coluna, na linha do 7. Tá? Vamos lá? Portanto, o valor procurado, o valor de T associado a 95% de confiança é o 2,365. É este o valor que nós vamos usar na estatística T, 2,365. Então, esse é o valor associado a um nível de confiança. E se tivéssemos aqui 90% de confiança? Olha, 90%, 10% de erro, nós viríamos aqui na coluna do 0,10. Seria este valor, 1,895. Ok? Então, depende do tamanho da amostra e depende do nível de confiança que você deseja. Agora, multiplicamos por 0,53 dividido pela raiz de n, raiz de 8. Quanto maior for o n, né, o tamanho da amostra, ele está no denominador dessa fração, menor vai ser o erro, a tendência é essa. Por isso que a gente disse que é melhor aumentar o tamanho da amostra. Tá? Mas há um certo limite também, uma amostra muito grande vai gerar um custo muito elevado. Tá? Então, há também e também há um vídeo sobre o cálculo do tamanho da amostra no meu canal, que justamente ajuda a ter pelo menos uma noção do tamanho da amostra que você deve trabalhar. Pronto, a partir daqui agora nós temos que fazer somente os cálculos, né? Primeiro, calcular a raiz de 8, dividir 0,53 pelo resultado da raiz de 8 e multiplicar por 2,365. Tá? Dessa forma a gente chega a
15,50 mais ou menos 0,44, tá? Então esse já é o resultado. Eu arredondei aqui para duas casas. Conforme o tipo de pesquisa você vai necessitar de mais casas decimais. Mas 0,44 é o resultado de toda esta expressão. É o erro da minha pesquisa. Então o IC 95%, o intervalo com 95% de confiança, tá? É aquele intervalo que vai do 15, olha aí, primeiro, o menor valor vai ser o resultado de 15 menos 0,44. Tá? 15 menos 0,44 é 15,06, R$15,06. O maior valor eu obtenho fazendo 15,50 mais 0,44, que dá R$15,94. Isso significa o quê? Significa que eu tenho 95% de certeza que a verdadeira média, o μ, né, está neste intervalo. Se eu realizar esse tipo de levantamento e cálculo 100 vezes, é normal que o μ esteja realmente no meu intervalo 95 das vezes, mas não esteja em 5 das vezes, que eu esteja errado na minha pesquisa em 5 vezes. Isso é provado, né, de forma probabilística. É uma prova, inclusive, matemática. Tá ok? Bom, agora vamos à conclusão do nosso problema, né? A alegação que havia sido feita pelo Instituto é de que o preço do cimento era R$ 14,50, o preço médio. Tá? Este valor não está no intervalo. Então, há razões aí para contestar a alegação? Sim, eu contesto com 95% de certeza que o preço médio não é mais R$ 14,50, mas sim um valor maior do que esse. Tá? Então, essa é uma aplicação. Uma outra aplicação parecida com essa, mas que vai ter uma pequena modificação na fórmula, está aqui, olha, o tempo médio por operário para executar uma tarefa tem sido de 90 minutos. Introduziu-se uma modificação para diminuir esse tempo. Tá? Então, nós temos aqui uma primeira informação que a média, né, real, mas não sei se atualizada, né, é de 90 minutos para o operário, tempo médio para os operários, ou para um operário realizar uma certa tarefa. Após a introdução de uma modificação para diminuir esse tempo, um treinamento, por exemplo, uma alteração na produção, foi feita uma pesquisa com 64 operários, então uma amostra de tamanho 64, e foi medido o tempo de execução da tarefa de cada um, ou seja, aí, né, quem realizou a pesquisa obteve 64 tempos. E a média obtida com esses 64 tempos, então essa questão já fornece a média obtida foi de 85 minutos, com desvio padrão da amostra de 12 minutos. Esses resultados trazem evidências estatísticas da melhora desejada? É uma forma de verificar, será que as modificações geraram o resultado esperado? Ou seja, a média real, o μ, não é mais 90 minutos, mas é um valor menor que 90. Não é porque a amostra justamente apresentou uma média 85 que é menor que 90 que eu já vou concluir que sim. Tá? Porque existe a variação amostral, o sorteio da amostra pode te levar a um valor médio da amostra que é menor do que o valor da população naquele instante. Quer dizer, o valor da média amostral não é exatamente igual ao valor da média populacional. É próximo, a gente espera que seja próximo. Agora, para determinar o quão próximo, né, qual é o limite de variação, nós calculamos o intervalo de confiança. Tá? A modificação aqui nesta fórmula, que a estatística utilizada é a estatística Z. Por quê? Porque este é um exemplo de grande amostra. O N é maior que 30, é isso que vai definir. O tamanho do N é maior que 30. O N é 64 nesse nosso exemplo. Tá? Então, esse valor de Z é um valor da distribuição normal, padronizada. Se eu quero
95% de confiança no meu intervalo, eu tenho que determinar um valor na distribuição normal, ou dois valores, né, na verdade, que fazem compreender aqui uma área de 95%. Só que a distribuição normal, a tabela da distribuição, só lida com metade dessa distribuição, né? Aqui está a média zero, aqui tem o valor de z que nós vamos encontrar na tabela. Portanto, eu preciso dividir esta área em duas partes iguais, a simetria aqui, né? 47,5% para cada lado, 95% dividido por 2. E agora nós vamos procurar justamente na tabela da distribuição normal padronizada a probabilidade ou a área, né, que corresponde a 47,5%. Está aqui, 0,4750. Tá? Se o nível de confiança fosse 90%, por exemplo, você teria que procurar aí o 45%. Quando você não encontra exatamente, você arredonda. Tá? Se fosse 99% de confiança, você deveria procurar aqui o 49,5% da probabilidade, né? Como era 95%, eu estou buscando exatamente 47,5%, a metade de 95%. Qual é o valor de z associado justamente aqui a esse nível de confiança? É o valor da linha 1,9 com a coluna do 0,06. Tá aí. Portanto, o valor de z, que determina essa área na distribuição normal padronizada, é 1,96. 1,9 com 0,06. É este o valor de z que nós utilizaremos aqui na fórmula. Tá? 1,96 e o valor daqui é o menos 1,96. Na fórmula, nós vamos ter tanto mais 1,96 como menos. Olha aqui, mais ou menos. Certo? Então, vamos lá. Substituindo os valores, nós temos uma média de 85 minutos, mais ou menos o valor 1,96, valor da distribuição normal. O desvio padrão, voltando aqui, o desvio padrão é de 12 minutos e o tamanho da amostra é 64. 12 minutos dividido pela raiz quadrada de 64. A partir de agora é efetuar os cálculos, né? Vou colocar aqui 85 mais o resultado justamente, né, das operações que nós vamos fazer aqui. O resultado que é justamente o erro. Tá? Então, é 85 mais 2,94. Tá? Então, a gente chega assim ao intervalo com 95% de confiança para a verdadeira média populacional. Então, nós vamos fazer aqui 85 menos 2,94, que vai dar 82,06, o menor valor esperado aí para a média populacional. 85 mais 2,94 é 87,94. Isso significa dizer que a verdadeira média, o que se espera é que a verdadeira média seja um valor dentro desse intervalo. Bom, e aí? Né? A que conclusão nós podemos chegar? Houve diminuição no tempo médio? Então, com 95% de certeza, né, porque o meu intervalo tem justamente esse nível de confiança, eu posso dizer que sim, porque houve. Porque 90 minutos é um valor superior ao máximo esperado para a média atual, para a média real atual. Tá? Então, é uma forma de você realizar o teste. É isso aí.